2018 foi o ano de recuperação econômica e 2019 vem por aí com a certeza de que a gente tem que fazer o melhor investimento. É para isso que o Tele20 chamou aqui o Marcelli, que é da HS Consórcios, e vai nos explicar um pouco sobre o que é esse investimento. Marcelli. Tudo bom? Prazer estar aqui, parabéns pelo espaço. A HS Consórcios é uma empresa do Grupo Erval e o consórcio ele é um investimento de programação, né? É um investimento para quem está buscando um planejamento a nível de futuro. E muitas pessoas têm, de certa forma, muito receio em relação ao consórcio, porque na maioria das vezes não conhece como funciona, né? Mas o consórcio hoje tem uma lei que o rege, né? E ele é extremamente seguro e para quem quer fugir do financiamento, aquela antiga história de paga dois e leva um, né? O consórcio ele é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de investimento. Agora, uma das coisas mais importantes nessa situação, com certeza, é a credibilidade da empresa que disponibiliza o consórcio, né? A HS Consórcios hoje é uma empresa de renome com bastante tempo de mercado. Exatamente. O Grupo Erval hoje, ele administra 18 empresas, né? Entre essas 18 empresas, uma delas são as lojas Taqui espalhadas pelo estado. E em Capão da Canoa, especificamente, nós temos 2 lojas Taqui, né? E na estrutura da empresa, a HS Consórcios está na estrutura de serviços, com a HS Financeira, com a HS Seguros, né? A HS também, o Grupo Erval, ele detém também os direitos da iPlace, então todo produto Apple oficial comercializado, de certa forma ele acaba passando pelo grupo, então é algo, o grupo ele tem uma consistência, o grupo hoje ele é muito sólido. As pessoas não entendem, mas no logo da empresa, né, tem uma rocha no logo do Grupo Erval, né? É uma pedra de verdade, né? Mostrando essa solidez, mostrando essa consistência que o grupo tem. E então nós estamos muito bem representados, né? Agora, Marcelli, falando de 2 sentidos, né? Hoje a gente pode usar o consórcio para compra, para adquirir e para investir. A gente começa por adquirir. Qual é a diferença de um financiamento e de um consórcio? Financiamento nós vamos cair naqueles juros básicos, né? Hoje os melhores juros de financiamento eles ficam pela Caixa Econômica Federal, né? Os demais bancos eles não conseguem chegar no patamar da Caixa Econômica Federal. Só para que tu tenha uma ideia, numa simulação básica, né? Hoje um financiamento de 100 mil reais, no final a pessoa vai pagar muito mais de 200, 230, 250, depende da época, depende do plano, ela vai pagar muito mais em cima. No consórcio, nós temos os mesmos 100 mil reais e no final a pessoa paga 123 mil. Então a diferença é de mais de 100 mil reais, nós estamos falando em relação ao financiamento. Então por isso que o consórcio ele fomentou muito nos últimos tempos, em função da economia. A economia agora dá sinais de recuperação nos últimos tempos, né? E o consórcio, eu creio que cada vez mais vai ser um ótimo investimento. Falando em investimento, né? Qual é a diferença para quem quer investir? Guardar dinheiro com consórcio, vale a pena? Vale muito a pena. Às vezes, a pessoa ela quer fazer uma programação da faculdade do filho, né? Então, quando o filho nasce, ela pode fazer um consórcio e pagando ao longo de 15 anos um consórcio imobiliário e chega lá no final, ela pagando todo o consórcio, ela pode sacar esse valor e investir na faculdade do filho, para os 15 anos da filha, né? Todo o investimento ele pode ser feito dessa forma. A pessoa pode investir, pagar todo o plano até o final e pagando até o final, ela pode sacar esse dinheiro lá no fim e ela faz o uso não especificamente em imóvel ou em automóvel, mas ela pode usar para outros fins, pagando o plano do início ao fim. Uma outra finalidade pode-se dizer que é a venda da carta de crédito? Exato, a venda da carta de crédito, a HS em si, ela não vende a carta de crédito, né? Nós auxiliamos o nosso cliente que quer vender a sua carta de crédito, né? Então, como é que isso funciona? Tendo em vista o financiamento, aquela diferença que nós falamos ali de mais de 100 mil reais em relação ao financiamento, o que acontece? A HS ela tem um sistema de meia parcela.
Por exemplo, vou te dar números de hoje. Um consórcio de R$100 mil. O cliente vai pagar hoje meia parcela, que é R$ 341,50. É uma parcela bem baixa. Bem baixa, né? Digamos que esse cliente ele contemple na segunda, terceira, quarta, quinta parcela. Existe a possibilidade de venda dessa carta, né? Por quê? Nós falamos daquela diferença de mínima de R$100 mil em relação ao consórcio, financiamento, né? Nós calculamos que o cliente ele deva ter um lucro mínimo de 20% em relação ao crédito. Isso significa que, se ele tem essa carta de 100 mil, ele contemplou na 10ª parcela, ele está pagando R$ 341,50. Então, ao longo de 10 meses, ele pagou R$ 3.415. Ele vai vender essa carta dele por, no mínimo, R$20 mil. Então, ele tem um lucro expressivo, né? Então, tem muitas pessoas nos procurando para fazer esse tipo de investimento. Fazer o consórcio, esperar contemplar e vender a sua carta. E nós, corretores autorizados, né, nós podemos auxiliar o cliente nesse trâmite legal, auxiliar ele nessa venda, porque no nosso escritório nós temos muita procura. Então nós temos uma relação de clientes que estão atrás dessas cartas. Então nós acabamos fazendo esse link, essa ponte entre os dois clientes e eles podem negociar essas cartas de crédito, né? Muito bem. Agora, quais são os principais pontos que um cliente precisa saber antes de adquirir um consórcio, Marcelli? A primeira coisa, quem tem pressa paga caro. É a primeira coisa que ele precisa entender. O consórcio ele é 100% seguro. Então o cliente, hoje nós temos uma lei que rege o consórcio, então ele é obrigado a contemplar no período. Então ele não corre risco nenhum. Então a primeira coisa que o cliente ele precisa entender, que ele vai fazer um consórcio a nível de planejamento. O sorteio ele corre pela Loteria Federal. Então quanto mais tempo esse cliente ele paga, maior é a chance dele de ser contemplado. Existem grupos no consórcio, por isso vai diminuindo e aumentando a chance. Exatamente. Os grupos para veículos, eles são de 100 pessoas, 108 pessoas ou 500 pessoas para veículos. E para imóveis, normalmente, 1.000 pessoas. Nós temos alguns grupos com 1.500 pessoas, tá? Então, assim, para que seja uma forma mais justa, o cliente ele acaba concorrendo somente dentro do grupo dele. Então, se neste mês nós tivemos neste grupo 6 contemplados, 7 contemplados ou 10 contemplados, são 10 a menos para o próximo mês. Ninguém vai entrar no lugar dessas pessoas. Essas pessoas, a partir do momento que elas foram contempladas, né, esse número ele não concorre mais. E aí a HS ela tem um sistema de aproximação, né, que vai indo até chegar o próximo contemplado. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, a pessoa ela tem que ter paciência, porque ela pode ficar surpresa de ter sido contemplada na primeira parcela, né? Mas ela precisa ter a paciência de saber que é um investimento que ele pode ser curto, médio ou longo prazo. De ter essa consciência. O consórcio ele é um planejamento. O consórcio ele não é para quem tem pressa. Para quem tem pressa, acaba pagando juros altos. Exatamente. Muito bem. Agora, Marcelli, eu vou pedir para te dar os endereços de telefone. Claro que a gente não tem tempo aqui para falar sobre todas as explicações que a gente teria sobre o consórcio, mas quem quiser mais informações, então, entre em contato com vocês lá na HS. Exatamente. Nós estamos na Avenida Rudá, número 1518, prédio da HS Consórcios ali. O nosso telefone é 98040 3350. DDD 551. Muito bom. Pense bem nos seus investimentos e antes de tomar uma decisão, procure HS Consórcios.